Ora, muito bem-vindos às entidades aqui presentes, duas boas-vindas. Temos em videoconferência o representante da CNA, o engenheiro Vítor Rodrigues. Temos connosco o senhor da CAP, o senhor embaixador Álvaro Mendonça e Moura, o senhor engenheiro Mário Joaquim Abreu Lima e o senhor engenheiro Luís Marcos. E o senhor engenheiro Paulvão. Francisco Paulvão. Temos da Casa do Douro o Sr. Presidente Rui Paredes e Fernando Alonso e da representante da Confagre. A Confagre é aqui representada pelo Sr. Administrador, Engenheiro António Mendes, certo? Portanto, estamos em condições de dar início a esta audição. Esta audição processeada com uma intervenção inicial das entidades convidadas, que tem até 5 minutos para fazer a vossa intervenção, e depois temos uma ronda pelos partidos políticos aqui representados. Sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Rodrigues, que nos acompanha por videoconferência. Tem até 5 minutos. Faça favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, também cumprimentar as demais confederações e a Casa do Douro, os outros intervenientes nesta audição. Agradecemos em primeiro lugar o convite para estarmos aqui, que trata de uma região sobre a qual a CNA e as suas filiadas têm tido uma intervenção permanente e empenhada na defesa dos pequenos e médios viticultores dourienses, dos seus rendimentos e da viabilidade desta região. A gravidade da situação vivida na região do Mercado do Douro assenta, na nossa opinião, sobretudo em 3 iniquidades crónicas. A primeira delas é de que a separação entre a produção, a transformação e o comércio, pilar base do equilíbrio de distribuição de rendimentos na região, está cada vez mais diluída. Sr. Engenheiro, eu peço imensa desculpa de o interromper, desde logo por 2 coisas. Primeiro, não o estamos a ver, também não temos que o estar a ver, não? Mas estamos a ouvi-lo. E não estamos a ver, penso que terá sido a sua câmara que pode não estar ligada. Já o estivemos a ver, agora não estamos. Não sei se tem a sua câmara ligada. Tenho, mas pode haver alguma dificuldade na ligação, eventualmente. E depois o som também não está um bocadinho baixo. Se puder iniciar, nós também já contactámos aqui os nossos serviços para ver se o vimos. É sempre um gosto também estar a vê-lo, sendo que a sua contribuição é audível e, portanto, é essa que importa, mais do que a imagem. Sr. Presidente, peço desculpa, pode haver algum problema com a ligação que esteja a fazer com que a imagem não chegue, mas a câmara está ligada. Muito bem, então vamos iniciar, porque o que importa é aquilo que o senhor diz, mais do que a sua figura, sendo que ela também é importante, mas o que importa aqui é o que é dito, mais do que a imagem. Faça favor, Sr. Engenheiro, faz favor. Muito bem, muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Repito também os cumprimentos aos senhores deputados, aos representantes das outras instituições. Dizia que na região, no Mercado do Douro, a situação grave que se vive assenta sobretudo em 3 iniquidades crónicas, na nossa opinião. A primeira delas é de que a separação entre a produção, a transformação e o comércio, separação que seria o pilar base do equilíbrio da região, está cada vez mais diluída. As casas comerciais têm cada vez mais áreas de vinha, à custa do desaparecimento de milhares de pequenos e médios viticultores, e isto significa que, para além de se aprofundar no desequilíbrio de poder de mercado a favor dessas grandes casas, com reflexos nos crónicos baixos preços pagos à produção, se normalizou também um desequilíbrio institucional, dado que, na prática, o Conselho Interprofissional do IVDP deixou de ser um lugar de representação paritária para ter uma representação real preponderante dos interesses do comércio. A segunda iniquidade são as avultadas importações de aguardentes, vínicas e vitícolas, ao mesmo tempo que existe matéria-prima disponível na região para o fabrico dessas componentes, daquilo que é o principal produto que torna a região do Mercado do Douro tão distinta, o vinho do Porto.
A terceira iniquidade, para nós a mais importante e decisiva, é a dos persistentes baixos preços pagos aos viticultores, que se mantêm em níveis semelhantes aos de há 25 anos, quando os preços dos fatores de produção subiram bastante, sobretudo nos últimos anos, por um lado, e a utilização desses mesmos fatores aumentou, por outro, devido às consequências do aumento do número e da amplitude de condições climatéricas adversas. O ambiente de incerteza e até de chantagem em que os viticultores produzem as suas uvas é extremamente injusto para estes, que continuam a ser obrigados a fazer negócio, em muitos casos sem contrato, sem conhecerem quase até à vindima qual a quantidade de uvas que vão poder vender para o vinho a ser beneficiado, e isto enquanto recebem cartas, com grande antecipação, a dizer que não lhes irão receber as uvas. Trata-se de práticas antiquadas, em plenos tempos, pelo menos em teoria, de sociedade de informação. Para ultrapassar estas iniquidades e devolver equilíbrio, justiça e dignidade aos viticultores durienses, a CNA tem defendido a proibição de compra de uvas abaixo dos custos de produção, com o estabelecimento de preços de referência e a obrigatoriedade de contratos, dar competências e capacidade à Casa do Douro para gerir e estabilizar estoques, bem como gerir a aguardente vínica com origem regional e usar prioritariamente a aguardente vínica de origem regional na produção de vinho do Porto, esgotando toda a matéria-prima disponível produzida na região. Neste contexto, a CNA valoriza este projeto de lei hoje em discussão. É verdade que não temos um ponto de vista tão restritivo quanto o plasmado no projeto, porque não absolutizamos a capacidade de produção regional como fator limitante da oferta de vinho do Porto. Também é verdade que a sua entrada em vigor não garante por si só a resolução dos problemas atrás identificados, nomeadamente quanto ao preço pago à produção ou à capacidade da Casa do Douro para agir como agente estabilizador da oferta. Mas este projeto de lei já teve pelo menos dois méritos. O de tirar da gaveta o estudo encomendado ao IVDP sobre a viabilidade da utilização exclusiva de aguardente regional, tantas vezes anunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura, e o de trazer para o debate legislativo uma solução real para os problemas dos excedentes e das exportações excessivas. E é por isso que ele é olhado como um elemento de esperança para o futuro da região, em particular pelos seus grandes obreiros, os pequenos e médios viticultores. O presente projeto de lei não é inviável, mas implica mudanças profundas para a produção vitivinícola na região. Conduzem a um encarecimento do produto final? Talvez, mas esse encarecimento na realidade já existe. Está a ser suportado pelos pequenos e médios viticultores, sendo aqui, precisamente, que reside, na nossa opinião, a grande injustiça. Além disso, no Douro e noutras regiões vitivinícolas de referência na Europa, não é nos segmentos mais caros que têm havido problemas de comercialização. E não é verdade que seja indiferente, do ponto de vista qualitativo, a utilização de aguardentes vínicas ou vitícolas de dentro ou de fora da região. Historicamente, esta questão foi objeto de controvérsia na própria região do Mercado do Douro e, não por acaso, serviu de argumento contra a liberalização da aguardente na região. Estamos disponíveis para apoiar a implementação desta lei e para a criação das condições materiais e institucionais que conduzam à sua plena aplicação. No entanto, e este é um alerta final que deixamos, é importante fazê-lo a par da valorização dos preços pagos à produção e da capacitação da Casa do Douro como fator estabilizador da produção, quer de vinhos, quer de aguardente. Reafirmamos o nosso compromisso com a valorização e a dignidade dos pequenos e médios viticultores dourienses e pela defesa da viabilidade da região de Mercado do Douro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E vamos dar agora a palavra à CAP. O Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moder, faz favor, tem 5 minutos. Sr. Presidente, muito boa tarde. Senhores deputados, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para vir aqui a esta audição. É sempre um gosto para a CAP vir à Comissão de Agricultura. Sr. Presidente, senhores deputados, vimos hoje aqui a esta audição com uma enorme preocupação. O projeto que foi aprovado na Generalidade é para nós geralmente inaceitável. Nós não conseguimos ver benefícios do projeto que foi apresentado. E, sobretudo, há uma questão que para a CAP é absolutamente essencial. É a questão da autorregulação do setor vinícola. Nós não podemos aceitar que a Assembleia da República se pretenda substituir à autorregulação de um determinado sector. Nós não contestamos a legitimidade da Assembleia da República para deliberar sobre as matérias que entenda oportunas, mas não podemos aceitar que interfira
na autorregulação de um determinado sector. E este ponto para nós é absolutamente essencial, porque a intervenção da Assembleia da República, na forma como foi proposta, quereria dizer que a Assembleia da República estava a afirmar que o sector era incapaz de se autorregular. Relembro que o setor vitivinícola, não só em Portugal, mas na Europa no seu conjunto, é um sector largamente autorregulado. E, portanto, o que nós estaríamos aqui a fazer, se este projeto fosse para a frente, era efetivamente em alterar todo o princípio da autorregulação do setor vitivinícola. E este é o primeiro ponto. É um ponto de partida, mas é um ponto para nós absolutamente essencial. Depois, senhores deputados, nós olhamos para o projeto que foi apresentado e para as propostas que foram apresentadas no decurso do debate geral e perguntamos-nos se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver o estudo produzido pelo Instituto pelo IVDP. Porque do estudo feito pelo IVDP, e reparem, não é um estudo feito pela CAP, é um estudo feito por uma entidade pública no qual nós nos revemos largamente, resulta muito claro que uma aprovação de um diploma no sentido daquele que foi apresentado e aprovado na Generalidade, iria ter um enorme impacto económico e territorial. Nós estamos a falar de um território com uma grande fragilidade económica e social, em que todos os impactos devem ser devidamente ponderados. O que resultaria da aprovação deste diploma seria uma perda muito provável de rendimento para os agricultores e, nomeadamente, para os pequenos e médios agricultores, que, a nosso ver, seriam os mais afetados por este diploma. Aqueles que mais facilmente podiam sobreviver a este diploma seriam os grandes produtores, que teriam, obviamente, outras capacidades de atuação. Se nós tivermos que alocar uma parte significativa das uvas para destilação, é óbvio que essas uvas, porque todo o produto que é para destilação é um produto menos bem pago do que o resto do produto, é óbvio que o comprador não vai dar ao produtor um preço superior, enquanto que hoje pelo menos uma parte é alocado a um dos três preços, e o preço mais elevado para as uvas é o preço que se destina ao vinho do Porto. É óbvio que ao pequeno produtor vai ser com certeza alocado o preço da uva para destilação. E, portanto, o primeiro a perder é o pequeno produtor. Aquele que tem mais capacidade de defesa é o grande produtor. Portanto, nós entendemos este diploma como um risco direto para o pequeno e para o médio produtor. Um risco direto. E uma menor flexibilidade para a região. Porque se eu tiver que alocar as uvas para a aguardente, muito provavelmente eu vou ter que diminuir a capacidade que eu tenho para produzir DOC de ouro, que é o sector que está em possibilidade de expansão. Portanto, o que me vão fazer vão-me prender as mãos no sector em que eu posso crescer mais e vão-me obrigar a alocar uvas para um sector, para uma parte em que é pior pago. Senhores deputados, eu não consigo compreender. E, sem me querer alongar, por fim, é absolutamente falso, face aos estudos científicos existentes e à história do vinho do Porto e de toda a região, que a aguardente produzida na região tenha qualquer especificidade em termos qualitativos e em termos de terroir. Ora, não tendo, eu estou a criar aqui um enorme risco
e peço desculpa, mas eu estive 6 anos em Bruxelas. E deixem-me terminar com este conselho. Não criem problemas jurídicos onde eles não existem. Não levantem em Bruxelas a questão da legalidade do sistema, porque nós já temos na região problemas que cheguem. Não me venham criar a possibilidade de alguém em Bruxelas dizer que eu estou com o sistema atual existente antes do diploma a controlar os mercados ou interferir com o direito de livre concorrência. Eu não quero prolongar, mas queria deixar este alerta. Por favor, não arrisquem, porque me parece imprudente, criar um problema com o direito europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E antes de dar a palavra à Casa do Douro, queria informar a Câmara de que associou-se a nós o Sr. Deputado Emanuel Câmara em videoconferência, porque não pode estar presente e pediu autorização. E está a assistir, tenho conhecimento, está a assistir a esta reunião por videoconferência. Certo? Muito bem, Sr. Deputado. Estamos a ouvi-lo e estamos a vê-lo. Sim, senhor. Seja bem-vindo. E então, sem mais demoras, Sr. Presidente da Casa do Douro, Engenheiro Rui Paredes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apresentamos os nossos cumprimentos. Eu vou ler porque acho que é melhor, acho que pode aqui falhar alguma coisa e com a leitura, pelo menos, é dito tudo. Apresentamos os nossos cumprimentos e agradecemos desde já a atenção dispensada em nosso nome pessoal e em nome da Casa do Douro, instituição que temos a honra de representar. Permitam-nos, antes de mais, reconhecer e agradecer o empenho dos seus deputados que, ao longo do tempo, têm promovido iniciativas com o objetivo de reforçar a defesa dos viticultores do Douro, como aconteceu com a Lei nº 28/2024, que restaura a Casa do Douro, dando competências que não estão ainda em prática, e ressalvo que não estão ainda em prática, para melhorar os seus rendimentos, dando-lhe sustentabilidade. É precisamente sobre o mais recente dessas iniciativas, aquela que reuniu as condições necessárias para baixar a apreciação desta Comissão, que vimos expor a Vossas Excelências o entendimento da Casa do Douro. Este entendimento não surge isolado. Insere-se num contexto profundamente adverso para a viticultura douriense, cujos dados objetivos não podem nem devem ser ignorados. Existe um conjunto de indicadores elucidativos da evolução do setor ao longo dos últimos 25 anos, dos quais destaco o salário mínimo nacional enquanto indicador de evolução dos fatores de produção cresceu 135%, o preço médio de venda do vinho do Porto aumentou apenas 9%, o direito a produzir vinho do Porto recuou 58%, as vendas de vinhos de mesa cresceram 637%, o preço médio do vinho de Oco de Ouro subiu 120%. E, acima de tudo, importa sublinhar um dado estrutural e socialmente determinante. O rendimento médio por hectare caiu 23%. A inexistência de um preço mínimo de referência baseado em custos reais de produção e num rendimento justo do trabalho agrícola constitui, por isso, uma distorção grave com impactos económicos, sociais e territoriais profundos. Na região de Marcada do Douro, esta realidade tem contribuído para o empobrecimento progressivo do viticultor, contrariando princípios constitucionais essenciais como a dignidade do trabalho, a valorização da atividade agrícola e a coesão territorial. Remunerar a produção abaixo do seu custo efetivo transfere todo o risco para o produtor primário, fragiliza comunidades rurais, acelera o abandono da atividade e compromete funções de interesse público fundamentais, como a preservação da paisagem e a fixação da população. Defender mecanismos que assegurem um preço justo não é substituir o mercado, mas corrigir desequilíbrios que põem em causa a sustentabilidade do setor e a dignidade de quem trabalha a terra. Estes números traduzem uma realidade inequívoca. O esforço produtivo aumentou, os custos cresceram, os mercados evoluíram, mas o rendimento dos viticultores não acompanhou essa trajetória. Foi precisamente neste contexto que, a quando dos trabalhos preparatórios do comunicado de Vindima do ano trasato, a questão da aguardente regional foi suscitada e mereceu uma primeira reflexão no seio do Conselho Regional de Viticultores da Casa do Douro. Esta reflexão teve em consideração dois vetores fundamentais. Por um lado, a necessidade de contrariar, ainda que parcialmente, a contínua erosão do rendimento dos viticultores, que a progressiva integração da aguardente regional na produção do vinho do Porto e do Moscatel de Douro poderia ajudar a mitigar. Por outro, o impacto dessa integração no preço final dos produtos e, consequentemente, o imperativo de não provocar uma contração da procura, sob pena de comprometer o equilíbrio do mercado. Há, contudo, um dado técnico incontornável que importa sublinhar
Para um benefício na ordem dos 90 mil pipas, são necessárias cerca de 144 mil pipas de vinho para destilação, prefazendo um total de 234 mil pipas. Ora, a colheita média da região entre 2016 e 2025 situou-se em 230 a 972 pipas, volume que já não é suficiente para garantir em simultâneo a produção de aguardente necessária ao vinho do Porto e ao Moscatel de Douro. Esta mesma conclusão ressalta de um estudo técnico sobre a viabilidade da utilização em exclusivo da aguardente regional na elaboração de vinho do Porto, efetuado pelo IVDP. Acresce que uma opção de exclusividade absoluta implicaria, na prática, a eliminação da produção de vinhos tranquilos, em particular do DOC Douro, um segmento que se tem afirmado como um claro sucesso comercial, com um crescimento expressivo em volume e valor, e que representa hoje uma importante fonte de diversificação e equilíbrio económico para a região. No aprofundamento desta análise, entretanto atualizado, foram ainda considerados os seguintes elementos objetivos: preço por litro de aguardente vinícola colocada no vinificador 7,10, incremento estimado no preço por garrafa de vinho do Porto com cerca de 20% de aguardente regional 0,15, volume adicional de vinho necessário em pipas para a destilação de aguardente correspondendo a 80 mil pipas de benefício, mais 23.692 pipas. Gostaríamos que fosse possível, mas não é objetivamente viável, no horizonte temporal previsível, assegurar um volume de produção vitícola da região de Mercado do Douro que permita elaborar vinho do Porto e Moscatel de Douro exclusivamente com a aguardente produzida a partir de vinhos da região, muito menos sem prejudicar gravemente o mercado dos vinhos de DOC Douro. Do mesmo modo, dificilmente essa utilização exclusiva poderia ocorrer sem uma subida significativa dos preços do vinho do Porto, com impactos relevantes na procura. Ainda que, em teoria, o mercado pudesse absorver parte desse ajustamento, tal exigiria transformações profundas, difíceis e demoradas nas estratégias de comercialização. É por tudo isto que a Casa do Douro defende uma solução equilibrada, responsável, uma solução legislativa que reconheça a aguardente vitícola douriense como componente relevante dos vinhos do Porto e do Moscatel de Douro, mas que, reconhecendo simultaneamente a insuficiência estrutural na produção vinícola regional, admita a importação de aguardentes com características e formalidades definidas pelo Conselho Interprofissional do IVDP em quantidades estritamente complementares àquelas que possam resultar da destilação dos eventuais excedentes da colheita anterior. Temos a obrigação de encontrar soluções, mas temos também o dever de evitar que essas soluções se transformem num verdadeiro buraco negro económico, onde o esforço e recursos são absorvidos sem retorno, ficando apenas o conforto enganador das folhas de Excel, sem impacto real na sustentabilidade do setor e na dignidade de quem trabalha a terra. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já estamos agora com a imagem do Sr. Engenheiro Vítor da CNA, e queria dar agora a palavra ao representante da Confagri, ao Sr. Engenheiro António Mendes. Faz favor, tem 5 minutos. Pode ligar o micro. Caros colegas, eu vou também optar por ler esta primeira intervenção para que, efetivamente, não falhe nada. A Confagri agradece a oportunidade de participar na apreciação do projeto de lei número 236/17, relativo à utilização da aguardente vínica na beneficiação de vinho do Porto e do Moscatel do Douro. Importa começar por uma nota de rigor institucional. No seio das adegas cooperativas da região do Mercado do Douro, não existe, neste momento, uma posição unânime sobre a solução a adotar. Essa diversidade não deve ser entendida como uma fragilidade, mas como uma expressão da realidade concreta de um território complexo, com diferentes escalas produtivas e diferentes níveis de exposição ao mercado. Mais do que divisão, isso revela uma evidência relevante: os impactos desta proposta não são uniformes e ainda não estão totalmente estabilizados. Quando existem leituras distintas dentro do próprio setor sobre o mesmo objetivo, isto não enfraquece o tema. Reforça a necessidade de maior rigor e prudência na forma como é legislado. O Douro é um sistema integrado. O vinho do Porto, os vinhos do DOC Douro, o IG Terras Dourienses e o enoturismo não são realidades isoladas. São dimensões interdependentes do mesmo território económico, social e paisagístico. Qualquer alteração estrutural num destes elementos tem efeitos diretos sobre os restantes. É neste contexto que a questão da aguardente de origem regional deve ser analisada. A valorização da identidade Douro e a retenção do valor no território são objetivos legítimos e estratégicos. Não está em causa. O que está em causa é a forma como esses objetivos são concretizados. E aqui a posição da Confagri é clara.
Qualquer modelo só é aceitável se for tecnicamente execuível em todas as condições de produção, incluindo anos de menor rendimento, e se não comprometer o equilíbrio global do setor. Não basta que uma solução funcione em cenários favoráveis, tem de funcionar também nos ciclos mais difíceis, sob a pena de introduzir instabilidade num sistema que já é estruturalmente pressionado. O verdadeiro teste de qualquer política não está na sua intenção, mas na sua capacidade de resistir à realidade do terreno. Acresce que o setor vitivinícola do Douro enfrenta hoje um problema estrutural comum, a insuficiência e instabilidade do rendimento pago ao viticultor. Em muitos casos, o preço da uva não cobre os custos de produção, o que coloca em risco a sustentabilidade económica da atividade e, sobretudo, a continuidade do pequeno produtor. As cooperativas desempenham aqui um papel essencial na responsabilidade social e territorial, assegurando o escoamento, estabilidade e proteção dos viticultores. É essa função que exige uma leitura particularmente prudente de qualquer alteração estrutural. Importa aqui referir que matérias desta natureza devem, sempre que possível, ser articuladas no quadro interprofissional do Douro, onde estão representantes dos diferentes agentes da fileira e onde existe capacidade técnica para avaliar impactos, simular cenários e enquadrar decisões com maior profundidade. Este espaço não substitui o legislador, mas complementa-o, garantindo que decisões com impacto estrutural são devidamente suportadas pela realidade produtiva e do mercado. Assim, a Confagri entende que a evolução nesta matéria deve obedecer a 3 princípios essenciais. Primeiro, o reconhecimento do objetivo estratégico de valorização da aguardente de origem regional. Segundo, a garantia de que qualquer modelo é tecnicamente execuível em diferentes ciclos produtivos e não compromete o equilíbrio do setor. Terceiro, assegurar a previsibilidade e a estabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, com especial foco na proteção do rendimento do viticultor. Senhoras deputadas, senhores deputados, o Douro não precisa apenas de intenções corretas, precisa de decisões que funcionem na realidade. A Confagri não está aqui para defender uma solução única, está aqui para assegurar que qualquer decisão serve o conjunto da região na sua diversidade, na sua complexidade e na sua responsabilidade social. E, sobretudo, que serve aquilo que é essencial, a sustentabilidade da viticultura e de quem a sustenta. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos passar aos partidos aqui representados e vou começar pelo PSD. O Sr. Deputado Amílcar Almeida, até 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, bem como os convidados. Cumprimento as entidades presentes, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação dos Agricultores de Portugal, a Casa do Douro e Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, agradecendo a vossa disponibilidade e contributo para esta audição num tema que é absolutamente estruturante para a região de Mercado do Douro. O projeto de lei em análise levanta uma questão central: a relação entre valorização da produção local, regulação do setor e sustentabilidade económica da fileira vitivinícola do Douro. A proposta de utilização exclusiva da aguardente vínica, com origem na região de Mercado do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, traz consigo uma ambição clara do reforço da cadeia de valor interno. No entanto, existe também uma análise rigorosa quanto à sua viabilidade prática, ao impacto nos custos de produção e à capacidade de resposta da oferta regional. Devemos, por isso, ponderar com equilíbrio objetivos de valorização dos produtores e de reforço da identidade do produto, com necessidade de garantir competitividade, estabilidade do setor e previsibilidade para os agentes económicos. Importa igualmente considerar os dados disponíveis, nomeadamente os resultados do estudo promovido pelo Ministério da Agricultura, que apontam para impactos que devem ser inteiramente ou devidamente avaliados, quer ao nível dos rendimentos dos produtores, quer ao nível da dinâmica das exportações. O nosso compromisso deve ser claro: encontrar soluções que reforcem o Douro, protejam os produtores e assegurem a sustentabilidade de um setor que é estratégico para Portugal. Faço então agora questões às diversas entidades presentes. E permitam, naturalmente, à primeira, à Confederação Nacional de Agricultura, fazendo um introito em que defender o Douro, naturalmente, não é tomar decisões simbólicas, é garantir, acima de tudo, o rendimento sustentável, competitividade e estabilidade. Medidas mal calibradas podem prejudicar precisamente quem queremos proteger.
Sem exportação forte não há escoamento e sem escoamento não há rendimento para os viticultores. Aliás, o prestígio do Douro depende da sua competitividade. A verdadeira justiça, e que todos nós nos traz e que hoje estamos aqui, é que, de facto, garantir que os produtores recebam mais pelo seu produto. E faço a primeira questão, naturalmente, então, à Confederação, ao engenheiro Vítor Rodrigues, em que a primeira questão é, de facto, considera que a medida reforça efetivamente o rendimento dos pequenos e médios produtores do Douro. É que, de facto, importa saber se há estudos concretos que permitam efetivamente assegurar que esta medida beneficia efetivamente os viticultores e não apenas um segmento específico da cadeia. Segundo, se tem também estudos concretos que demonstrem que essa medida não levará a um aumento significativo dos custos para produtores de vinho, do Porto e Moscatel. Também, e aqui já foi falado, tendo em conta o enquadramento europeu, se avaliar um risco de esta medida levantar questões de compatibilidade com regras do mercado interno da União Europeia. Outra questão é se a região tem capacidade produtiva suficiente de aguardente vínica para responder a esta exigência e como avalia o impacto da medida na competitividade internacional do vinho do Porto. E, por fim, se a iniciativa poderá contribuir para a maior fixação de valor na região ou gerar distorções no mercado. Continuo, Sr. Presidente. O meu tempo todo? Depois passo então também a fazer questões, no caso concreto, à Confederação dos Agricultores de Portugal, em que pergunto ao Sr. Embaixador, tendo em conta os dados de estudo do Ministério da Agricultura, e porque aqui foram já relevados, considera que a obrigatoriedade de uso exclusivo da aguardente vínica da região gera um aumento mais efetivo e sustentado do rendimento dos produtores do que as soluções apontadas nesse estudo? Na vossa perspectiva, o eventual aumento de custos associado à medida poderá comprometer a competitividade externa e as exportações quando comparado com o cenário projetado pelo estudo? Terceira, entre a valorização territorial promovida pela medida e a estabilidade económica evidenciada pelo estudo, qual considera ser a mais determinante para garantir a sustentabilidade da região do mercado do Douro no médio e longo prazo, isso tendo em conta o rendimento, a sustentabilidade e as exportações. E, por fim, a medida proposta permite uma distribuição mais justa do valor ao longo da cadeia do vinho do Porto e do Moscatel do Douro, ou os resultados do estudo indicam soluções mais equilibradas e abrangentes para o conjunto dos produtores. Estas mesmas questões que fiz, naturalmente, também servem para a Casa do Douro, Sr. Engenheiro, Sr. Presidente, Rui Paredes. E, por fim, deixaria então as questões relacionadas com a Confagri. Onde é que eu tenho isto aqui? Pergunto, para a Confagri, qual o impacto esperado das medidas nas cooperativas na região? Se a obrigatoriedade poderá gerar constrangimentos operacionais ou financeiros? Que efeitos antecipa no rendimento dos cooperantes? Se a medida pode potenciar maior organização e integração da cadeia de valor? E, por fim, como contabiliza esta proposta com os dados do estudo do Ministério da Agricultura? Então, somente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, digníssimos representantes dos agricultores portugueses. Nós temos aqui hoje 4 grandes
confederações, a CNA, a CAP, a Confagri e a Casa do Douro, e, portanto, é para nós de extrema importância, de facto, ouvir a vossa opinião, e estamos aqui com uma total abertura de posição para podermos, de facto, chegarmos todos a bom porto e a levarmos a região do Douro àquilo que será a valorização de uma região inteira, porque, de facto, quando falamos do Douro, estamos a falar de vinha, de vinho, de turismo, que não vive sem a vinha e sem o vinho, mas estamos, sobretudo, a falar de famílias e do seu esforço, que remonta, muitas vezes, há muitos séculos. E, portanto, nós temos que tratar disto com muita seriedade. E eu quero já começar por fazer aqui um bocadinho uma ida ao dia 30 de janeiro de 2026, portanto, foi essa sexta-feira em que aqui, no Parlamento, dia de votações, nós aprovámos em plenário este projeto de lei, mas logo nesse próprio dia saiu uma notícia a dizer o seguinte, com o seguinte título: usar aguardente 100% regional do vinho do Porto é inviável, insustentável e arriscado. Saiu logo nesse dia, portanto já estavam as redações preparadas para fazer o combate àquilo que tinha sido aprovado aqui na Assembleia da República. Portanto, isto foi no dia 30 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, na terça-feira seguinte, saiu outro artigo nos jornais a dizer: agricultores, com este título, agricultores acusam o Parlamento de pôr a sobrevivência do setor em risco com decisão sobre a aguardente. Nessa mesma notícia, lia-se um comunicado conjunto que dizia o seguinte: para os agricultores, portanto estavam a falar em nome dos agricultores, esta decisão atenta contra os princípios do diálogo interprofissional e desconsidera dados da natureza técnica. Ora, a minha primeira pergunta é: como é que desde o dia 30 até o dia 3, portanto, com o fim de semana pelo meio, as confederações e a Casa do Douro, que estão aqui presentes hoje, conseguiram fazer plenários de agricultores para poder falar assim por todos os agricultores? E faço esta pergunta com toda a sinceridade e com toda a abertura. É porque o que nós temos ouvido aqui nestas audições que estamos a decorrer e até em reuniões que fazemos com agricultores é que dos pequenos agricultores um bocadinho o distanciamento da narrativa que as confederações nos trazem. E, portanto, o que nós queríamos mesmo perceber aqui é se esta posição das confederações, que é contra esta solução, tem de facto uma base sustentável, por exemplo, em plenários de agricultores, ou de facto tem consultas diretas aos viticultores, porque de facto um comunicado emitido logo muito poucos dias em seguida, é claro que tem toda a legitimidade para falar pelos agricultores, mas que nós estávamos a saber se de facto todos os agricultores foram consultados. Em segundo lugar, falam também do estudo do IVDP. Ora, o estudo do IVDP também é um caso curioso, porque o estudo do IVDP, e eu tenho aqui isto que comprova o que eu vou dizer, a Aguardente do Douro diz que afinal o estudo chegou depois das votações dos deputados. É verdade, este estudo foi publicado logo a seguir à nossa votação, mas, pelos vistos, diz aqui, o estudo foi pedido pelo Ministro da Agricultura ao IVDP há pelo menos um ano, mas só agora é conhecido. Portanto, na vossa perspectiva, porque é que o estudo só saiu a seguir à votação dos senhores deputados e porque é que não foi tornado público antes? Estas questões são muito importantes porque nós sabemos que esta ideia de utilizar exclusivamente a aguardente produzida na região demarcada do Douro, é claro que, na nossa perspectiva, vem procurar reforçar esta ligação do produto ao território e criar mais valor dentro da própria região. Essa é a nossa intenção. Mas também sabemos que as boas intenções não chegam e que, portanto, elas têm que estar ancoradas naquilo que é a própria tecnicidade do produto. É por isso que nós queremos perceber hoje aqui, exatamente, se esta proposta ajuda verdadeiramente o Douro ou se pode acabar realmente por criar novos problemas, como já disseram nas vossas primeiras intervenções. As questões que eu queria colocar a estas 4 entidades que estão aqui hoje são também 4 questões. Em primeiro lugar, assim, bastante transversais. Existe hoje a capacidade produtiva suficiente no Douro para garantir que toda a aguardente necessária à produção do vinho do Douro seja de facto originária do vinho do Douro? É porque se a resposta for não, então escusamos de estar já aqui a aprovar isto na especialidade e coloca-se ainda uma outra pergunta inevitável, que é quanto tempo é que seria necessário para o Douro, para a região, atingir essa capacidade de utilizar só a aguardente do Douro. A segunda pergunta, e que é também uma questão muito importante,
prende-se com a própria qualidade do vinho. Nós temos vários estudos, vemos aqui influência de diferentes aguardentes na produção do vinho do Douro, estudo da influência das aguardentes na qualidade do vinho do Porto. São vários estudos académicos que nos vêm demonstrar que, de facto, há especialistas que defendem que a aguardente funciona essencialmente como um elemento técnico, mas também tem implicações na cor, nos compostos fenólicos e em determinadas características sensoriais. E, portanto, a pergunta aqui é muito simples. A origem da aguardente influencia ou não influencia o perfil do vinho do Porto? E se influencia, então, esta diferença, se é suficientemente relevante para justificar uma exclusividade da própria região. Terceira pergunta. Também gostávamos de perceber, com toda a sinceridade, uma questão que nos parece aqui absolutamente central, que é uma grande questão. Quem é que ganha verdadeiramente com esta medida? Nós temos muitos representantes dos pequenos agricultores a dizer que os pequenos agricultores é que vão ganhar com esta medida. Temos outras pessoas que nos dizem que quem vai perder com a medida são os grandes distribuidores e as grandes casas exportadoras. Outros dizem que quem vai ganhar são obviamente os produtores da aguardente. E, portanto, que se vai criar, no fundo, mais um custo dentro da cadeia de produção que já está, ela própria, muito pressionada. Portanto, aquilo que nos preocupa é o que preocupa também os pequenos agricultores, que é continuarem sempre a sofrer os mais fracos. E essa é que está na motivação desta Casa, da Casa da Democracia da Assembleia da República, é tentar proteger os pequenos produtores, os pequenos viticultores, e que são eles os primeiros responsáveis pela paisagem e por este património. Em quarto lugar, e finalmente, Sr. Presidente, para terminar muito rapidamente, se existem soluções alternativas para ajudar o Douro sem recorrer a esta obrigatoriedade absoluta, porque nós já temos ouvido falar nos últimos anos em incentivos progressivos ao uso da aguardente douriense sem obrigação, ao apoio à modernização da produção, aos mecanismos de valorização da uva, à redução da carga fiscal, a novas estratégias, etc, etc. Mas o que é facto é que isto não tem resultado. E, portanto, o Chega hoje quer ouvir aqui destas 4 entidades tão importantes, com sentido prático e sem termos posições fechadas à partida, o que é que nós podemos fazer para ajudar a região. Esse é o nosso motivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me cumprimentar as instituições aqui presentes, agradecer-lhes a exposição. Relativamente à Confederação Nacional de Agricultores, dizer-lhes que a exposição foi clara, manifestamos genericamente a nossa concordância, o mesmo se aplica à Confagri e, portanto, queria, sobretudo, colocar questões, quer à CAP, quer à direção da Casa do Douro. A CAP disse aqui que, reduzindo a oferta dos vinhos dourienses, a pergunta é, se reduzirmos a oferta dos vinhos dourienses, como é possível afirmar que existirão 3 preços na venda de uvas? É que, rarefeita a oferta, o preço das uvas resultará exclusivamente da sua qualidade, não acham? E todos tenderão a cobrir os custos de produção. Uma outra questão, acham que o estudo deve permitir, que o Estado, deve permitir às populações terem a última palavra sobre o vinho do Porto, sendo este um património nacional? Sobre questões relativamente à Casa, colocava aqui, à Casa do Douro. Recebemos um documento da Casa do Douro denominado Aguardente Regional 2026, no qual rejeitam, argumentando o projeto de lei aqui em discussão, e agradecemos esse documento. Como argumento principal, sustentam que o DOC Douro seria pura e simplesmente eliminado. Como nada disso consta desse projeto de lei, gostaria de descolocar uma primeira questão. Não entendem como possível e até desejável a negociação anual dos quantitativos a produzir por tipo de vinho, com denominação de origem ou identificação geográfica do Douro, à semelhança do que já acontece com o Porto? Segunda questão. Pela orografia do solo douriense e pela baixa produtividade dos seus vinhos,
acham possível alguma vez os vinhos dourienses serem competitivos pelo preço face às restantes regiões vínicas portuguesas? Terceira questão. Na realidade, quando vamos ao supermercado, os preços das garrafas de vinho do Douro são semelhantes ao das restantes regiões. Como acham isso possível? As restantes regiões estarão a ganhar muito dinheiro ou o Douro não paga aos viticultores um preço que cubra os seus custos? Questão número 4. Para além do preço das uvas, entendem que uma das principais causas da crise da viticultura douriense é a ocorrência de excedentes num volume médio anual superior a 50 mil pipas? Questiono. Pergunta número 5. No documento suprarreferido, afirmam que o Conselho Regional de Viticultores da Casa de Douro entende que a utilização da aguardente regional na beneficiação dos vinhos do Porto e Moscatel do Douro é uma excelente solução para o escoamento de excedentes na região e que deve ser uma medida basilar a implementar urgentemente. Aparentemente estar de acordo com o projeto de lei aqui em discussão, constata-se, no entanto, que a vossa proposta tem em vista a destilação apenas de parte desses excedentes. Confirmam esta leitura? Pergunta número 6. Na parte final desse documento é feita uma simulação com 3 cenários de fixação de benefício. Mosto autorizado para a produção de vinho generoso de 100, 90 e 80 mil pipas. No primeiro caso seriam destiladas 32 mil pipas de vinho douriense, no segundo 28 mil e no terceiro 24 mil. Sabendo-se, como já foi referido, que em média, a média anual, os excedentes regionais ultrapassam as 50 mil pipas, não entendem que a pressão sobre os preços das uvas continuará? Pergunta número 7. Ainda segundo este documento, anualmente, através do comunicado da Vindima, o interprofissional define a percentagem da aguardente regional a utilizar pelos operadores. Este valor deve ter um teto máximo, mas será sempre obtido tendo em consideração os excedentes do ano anterior. Estou a citar. Ou seja, para além de confirmar que os excedentes se manterão no futuro, admitem que os viticultores continuarão sem qualquer poder negocial no ato de entrega de uvas ao vinificador. Pergunta número 8. A restrição do livre fornecimento de aguardente a uma parte das necessidades setoriais não se constituirá numa infração à lei da concorrência, a lei 19/2012, de 8 de maio? Pergunta número 9. Segundo os dados divulgados pelo IVDP, o preço das uvas sem benefício é inferior a metade do preço pago pelas uvas com benefício, constando que parte destas uvas, pela sua qualidade, são usadas na produção de DOC. Na vossa opinião, esta diferença de preços resultará da necessidade do comércio de vinho do Porto em manter artificialmente alto o preço do cartão de benefício, assim evitando a desvalorização dos seus próprios estoques? Questão. Pergunta número 10. Ainda segundo os dados divulgados pelo IVDP, o preço médio das uvas com benefício atingiu o máximo em 2001 e a partir daí vem oscilando sem nunca ter voltado a atingir aquele máximo. Por outro lado, a comercialização do vinho do Porto vem caindo desde 2007, tendo perdido nestes últimos 19 anos 33% em volume. Face a esses números, menos preço de uvas, menos estável a comercialização e em queda, não lhe sugere que esta estratégia seguida, independentemente das suas causas, estará porventura errada? Por último, juntando estes dois argumentos, estratégia seguida, errada e destilar apenas parte dos excedentes, qual o futuro que antevêem para os viticultores dourienses? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também os nossos convidados. Eu acho que este diploma, no futuro, um dia em Portugal, nas aulas de políticas públicas, também de agronomia, mas sobretudo políticas públicas, vai ser dado como um exemplo de uma iniciativa legislativa muito bem intencionada, que procura resolver um problema que é real,
mas que irá gerar o efeito oposto ao pretendido. Portanto, irá ilustrar aquilo que é uma política pública bem intencionada que produz maus resultados. É que as políticas públicas não podem ser avaliadas com base na intenção do legislador. Todos nós, certamente, apesar das nossas divergências, temos boas intenções, queremos resolver o problema dos viticultores, é um problema real, eu creio que ninguém nega isso, mas temos de avaliar pelos resultados, e os resultados serão péssimos. E serão péssimos não é difícil perceber porquê, não é preciso fazer um exercício de adivinhação, é que não é possível legislar contra a ciência económica, da mesma forma que nós não conseguimos produzir bom vinho contra a química da fermentação. Aquilo que fazemos no final do dia é vinho martelado, bom vinho não fazemos de certeza. Portanto, da mesma forma que não é possível ir contra a química da fermentação, não é possível legislar contra a ciência económica. É que se não vejamos, as vendas do vinho do Porto estão em queda há décadas, isto é factual, há dados que o ilustram. É um mercado em contração. Num mercado em contração, se nós aumentarmos os custos de produção, os fatores de produção, que é isso que irá acontecer, obrigando à internalização da aguardente da região de Marcada do Douro, aumenta os custos de produção. Aumentando os custos de produção, a não ser que os senhores deputados achem que o comércio está a absorver a margem toda e, portanto, vai conseguir comportar este aumento de custo e não refletir no preço, o aumento do preço vai levar a uma diminuição ainda maior das vendas do vinho do Porto. Ora, senhores deputados, eu creio que conseguem fazer o raciocínio seguinte, que é, se diminuem ainda mais as vendas de vinho do Porto, serão menos necessárias vinhas para destilação da aguardente, para incorporar no vinho do Porto. E, portanto, estamos a fazer o oposto. O resultado é o oposto daquilo que se pretende. Em cima disto, estamos a praticar aquilo que só pode ser classificado como um crime enológico, que é, estamos a pôr em causa a produção daquele vinho DOC e IGP que continua a crescer, e é o único que ainda vai tendo algum crescimento. Mas já tivemos nestas audições quem dissesse que, se esse for o preço a pagar, sacrificar o nosso vinho DOC e IGP, bom, que seja. Isto foi dito. Em audição está gravado. Eu creio que não, eu creio que isso é um crime enológico, não faz qualquer sentido estar a sacrificar boa uva para produzir um derivado que tem zero valor comercial. Ninguém compra vinho do Porto porque incorpora aguardente da região. Ninguém quer saber de onde é que vem a aguardente, da mesma forma que não quer saber das outras bebidas licorosas todas, dos outros vinhos licorosos todos. Ninguém se questiona de onde é que vem a aguardente para produzir aquele vinho licoroso. E, portanto, estamos a destruir boa uva para gerar um subproduto incorporado depois no vinho do Porto que não tem qualquer valor comercial. E, portanto, como isto não vai resultar, porque isto é uma medida muito bem intencionada de péssimos resultados, aquilo que se pode chamar um tiro nos pés, um tiro de caçadeira de cano duplo nos pés, o que irá acontecer é que os partidos de esquerda daqui a uns tempos, onde se inclui o Chega já agora, porque votou a favor desta medida, por isso é que a estamos a apreciar aqui, irão propor a fixação de margens e de preços, porque vão criar um problema adicional e depois vão dizer, isto não funcionou porquê? Porque os malandros, algures na cadeia de valores, estão a absorver a margem toda, vamos ter de fixar os preços e vamos ter de fixar as margens, porque é assim que o socialismo funciona. Cavam um buraco para tapar outro e, portanto, no processo criam um problema adicional e vai ser exatamente isso que vai acontecer. E, portanto, isto é exatamente como começou o vinho do Douro, o vinho de mesa há 20 anos. Era um vinho conhecido pela sua adstringência. Lembro-me bem, sempre gostei de vinho do Douro. Hoje em dia já não é macio e suave. E o vinho adstringente tem um amargo de boca. É exatamente isso que esta proposta faz. É um amargo de boca porque, de facto, vai ter um resultado desastroso. Mas como eu acho que esta audição deve ser usada para efeitos futuros, para que um dia, nas aulas políticas públicas, possamos rever aquilo que foi aqui discutido e aquilo que foi defendido e todos possamos defender as diversas posições, eu acho que temos de dar alguma utilidade a estas audições e, portanto, devemos encará-las numa postura construtiva. As questões que eu tenho para colocar são, então, questões estruturais que podem mesmo resolver o problema do vinho do Porto. Como é que podemos, primeiro, reforçar a promoção do vinho do Porto nos mercados internacionais para conseguir contrariar o decréscimo? Segundo, como migrar de um modelo de volume para preço, tem acontecido, é verdade, o preço tem aumentado, mas ainda menos do que desejável, diferenciando o vinho do Porto. E em terceiro, há vinhos licorosos que conseguiram inverter esta tendência. Temos o Sherry, temos a Marsala ou até o vinho da Madeira. É um bom exemplo. O que é que nós podemos aprender com isto? O que é que nós podemos fazer? E de que forma é que nós podemos contrariar esta quebra de vendas do vinho do Porto, aumentar a procura e, com isso sim, conseguirmos aumentar a procura por uva e aumentar o preço da uva e o preço a que nós compramos a uva aos nossos viticultores. E sim, são questões estruturais para resolver o problema, não é esta medida, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, eu queria pedir a defesa da honra, apesar de nós estarmos aqui numa audição que, num processo de especialidade, que se queria em tudo que fosse tranquila, mas o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal disse que o Chega era um partido de esquerda, e isso ofende a minha honra, e, portanto, eu queria pedir a defesa da honra.
Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é necessário 2 minutos, porque, de facto, o Chega é um partido conservador, de direita, liberal na economia, conservador nos costumes, é isso que está na nossa matriz política, é isso que está nos nossos programas políticos e, portanto, não compreendo como é que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal vai para uma audição em processo de especialidade fazer estas atuardas políticas atacando os outros senhores deputados em vez de se dirigir às entidades tão importantes que temos aqui hoje e, portanto, queria só repor a minha honra da minha bancada e do Partido Chega, dizendo que, tal como está nos nossos cânones políticos, o Partido Chega é um partido da direita conservadora e liberal na economia. É isso que está na nossa definição e eu penso que um partido em Portugal ainda tem direito à sua autodeterminação política e, portanto, não é nenhum deputado de um partido político com pouca representação parlamentar, ainda por cima, que vem acusar o Chega de ser de esquerda ou de ser de extrema esquerda. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É a abrigo do regimento fazer a resposta à defesa da honra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso foi apenas en passant que eu disse que a esquerda votou a favor deste diploma, onde se incluía o Chega. Obviamente, a maior parte da minha intervenção foi direcionada a este problema muito concreto, mas o Sr. Deputado se sente ofendido, eu não tenho qualquer problema em demonstrar que o Chega é efetivamente um partido de esquerda do ponto de vista económico. É que um partido que se diz de direita não é um partido que defende uma TAP pública, como o Chega. Um partido que diz direita não é um partido irresponsável que sugere a redução da idade de reforma. Um partido que se diz direita não é um partido que defende uma irresponsabilidade de aumentar as pensões mínimas, todos gostaríamos que aumentassem, ao nível do salário mínimo nacional. Um partido efetivamente de direita é responsável fiscalmente e não defende o controle público de companhias aéreas e nem vota ao lado, já agora, do Partido Socialista, numa miríade de diplomas onde se inclui a gratuitidade, essa medida também sempre tão socialista, das portagens, colocando aqueles que não usam autoestrada a subsidiar e a pagar o uso de portagens por parte de outros. Portanto, eu creio que ficou demonstrada à sociedade que economicamente, efetivamente, é um partido de esquerda ou Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, não estamos numa aula de ciência política e a esquerda e a direita depende do lugar onde eu me situo. De maneira que não vale a pena eternizarmos aqui, se me permitem, esta questão. Foram dadas as justificações quer de um quer do outro e vamos passar ao Sr. Deputado, vamos continuar esta audição, dando a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, de JPP. Faz favor, Sr. Deputado, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento em primeiro lugar as instituições aqui presentes e agradeço de uma forma amável e compreensiva as vossas posições. Eu acho que o mérito desta comissão e destas audições é precisamente construir aqui um documento que possa... É construir um documento que possa, acima de tudo, ir ao encontro precisamente de um problema que foi-me transmitido, e aqui eu acho que o problema identificado não goza de qualquer ideologia política. Eu sempre senti o pulsar daqueles que nos elegeram e, acima de tudo, acho que o papel de qualquer deputado, em detrimento de ser de esquerda, do centro ou de direita, eu acho que, acima de tudo, tem a responsabilidade de ouvir e construir diplomas que possam ir ao encontro daqueles, e neste caso foi aquilo que eu senti e sinto ainda, que é o papel do agricultor que, ao longo de vários anos, sente-se discriminado. E daí surgiu esta nossa iniciativa. Por isso, inicialmente, eu referi a importância de todas as audições até hoje desencadeadas nesta comissão, e eu gostaria de deixar aqui algumas questões relacionadas com a evolução do setor, nomeadamente, e estas são questões comuns a todos os intervenientes. Acima de tudo, uma explicação à discrepância entre o aumento dos custos de produção e o reduzido crescimento do preço de venda.
e que se acham que o rendimento médio dos agricultores que tenha caído mais de 23%, isto deve-se a quê? Ao falhanço das políticas do Governo. Sr. Deputado, se permitir, Sr. Presidente, eu durante a audição, não sei se perceberam, com todo o respeito, eu mantive o silêncio, acima de tudo por isso mesmo, porque gosto, por educação, de ouvir posições diferentes e, acima de tudo, dessa audição, construir as minhas questões e não vir com questões encomendadas. Eu parei o tempo justamente para que o Sr. Deputado tivesse condições de fazer a sua participação em silêncio. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, mas já não é a primeira vez, e aproveito o pouco tempo que tenho, porque até agora, até este momento, a minha convicção ainda não se alterou. E eu não fico incomodado porque a mim, eu sou uma pessoa de respeito, mas não deixo de passar que alguns deputados do PSD, já não é a primeira vez, quando eu faço uma intervenção relacionada com este tema, venham aqui com os apartes, que numa tentativa de incomodar. Por isso eu peço, já tive a oportunidade de referir aqui ao seu Presidente, numa comissão, porque... Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas é assim, tem todo o direito de, no final, pedir a palavra para questionar a mesa no controle do tempo. Eu parei o tempo, portanto, agradecer que continuasse a sua intervenção, depois no final, se quiser pedir, eu não posso fazer mais, quer dizer, isto... Sr. Presidente, eu estou ainda dentro de muito tempo a regulamentar, não estou? Está, com certeza sim. Eu parei o tempo, vou-lhe dar aqui mais, como dei a todos os senhores deputados, dei uma tolerância e costumo procurar ser isento na gestão dos tempos e, portanto, e para com o Sr. Deputado também. Normalmente assim faço. Portanto, faça favor. Mas eu termino esta minha intervenção referindo uma vez mais o incómodo que alguns deputados julgam que criam sobre a minha pessoa. E tenho que aproveitar este tempo para dizer, porque ao longo da minha vida política, eu sempre gostei de defender aqueles que sentem uma discriminação relativamente ao poder político. E a minha missão é precisamente esta neste diploma, é isso que eu estou a fazer. Portanto, e quando eu sinto incómodo de algumas pessoas que deveriam defender esse problema e não o fazem, é sinal que estamos no bom caminho. Portanto, eu seguirei com toda a educação, com toda a diplomacia, as diferentes audições relativamente a este problema, porque, acima de tudo, acredito que este diploma, na sua raiz, vai ao encontro da preocupação dos agricultores dorienses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E terminamos, assim, a ronda pelos partidos, a primeira ronda pelos partidos aqui representados. Vou dar a palavra agora às entidades, pela mesma ordem, que têm até 5 minutos para se pronunciar pelas questões que aqui foram colocadas. E então, sem mais demoras, pela videoconferência, vamos ouvir o Sr. Engenheiro Vítor Rodrigues da CNA, agora já visível na imagem. Faz favor, Sr. Deputado, tem até 5 minutos. Sr. Representante de Engenheiro Vítor Rodrigues da CNA, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos senhores deputados pelas questões colocadas. Há aqui desde logo uma questão introdutória relativamente ao funcionamento do mercado na região do mercado do Douro. É que ele não se trata propriamente de um mercado de livre concorrência como vem nos livros de economia e à luz do qual se podem depois tirar ilações, enfim, relativamente à não intervenção no mercado. Não é disso que se trata. Estamos a falar de um mercado em que há uma grande desigualdade entre o poder dos agentes que neles estão instalados, nomeadamente entre as casas comerciais, que já não são só casas comerciais, como nós chamámos a atenção no início, e sobretudo uma enorme massa de pequenos e médios viticultores, sobre os quais são exercidas pressões, de facto, sobre os seus preços e que, desde logo, por exemplo, continuam a ter que vender as suas uvas sem contrato, naquilo que achamos que no século XXI é absolutamente inaceitável.
E, portanto, esta é a realidade com que temos de lidar. Porque, se é verdade também que tem havido uma diminuição do comércio, nomeadamente do vinho do Porto, nos últimos anos, isso não foi verdade durante os primeiros anos do início deste século, sem que os preços pagos aos produtores se alterassem. E, por outro lado, relativamente também à questão do DOC, reparem, a questão do DOC é que as uvas que são pagas para o DOC são pagas a um preço muito inferior àquilo que é pago para o vinho do Porto, e aí nessa circunstância, em muitos anos, eles não garantem sequer os preços os custos de produção. E, portanto, esta é a realidade para a qual temos que olhar. E aquilo que veio aqui para cima da mesa, na prática, é uma ideia de que esta solução que é proposta pelo JPP pode ainda ser pior do que aquilo que está. Bom, eu creio que está nas mãos da iniciativa dos senhores deputados propor soluções que, não sendo a da JPP, possam efetivamente ir ao encontro das preocupações manifestadas pelos pequenos e médios viticultores. Creio que sobre isso, digamos que dizer assim, não há nada a fazer e, portanto, deixar tudo como está, pensamos que efetivamente não é uma solução. Nós reafirmo aquilo que temos defendido, que é, na prática, a utilização dos chamados excedentes de produção para a produção de aguardente regional e que seja prioritária e, portanto, obrigatória a utilização dessa aguardente na feitura do vinho do Porto, e achamos que isto resolveria, pelo menos, um problema de capacidade de armazenamento e de estoques. E achamos também que a Casa do Douro continua a ter um papel importante, ou devia ter um papel importante, na estabilização destes estoques, como, aliás, um papel que já teve, porque muitas destas discussões que nós estamos hoje aqui a ter, na prática já foram tidas no início do século passado, e conduziram a uma solução que, enfim, noutras circunstâncias, é certo, levou a alguma estabilidade do setor na região. E, portanto, digamos que às vezes podemos estar aqui, de facto, a chover no molhado, embora numa situação distinta, como disse, porque, primeiro, temos um mercado muito mais aberto ao exterior e, segundo, porque ele está efetivamente em retração. E é neste campo da retração do mercado que, aliás, o próprio Governo tem colocado a questão, quando defende, por exemplo, o ajustamento da capacidade produtiva a essa possibilidade de comercialização, só que faz pela via errada, nomeadamente através de substituição de culturas e de arranque de vinha, quando existe potencial para aproveitar a matéria-prima que é produzida na região, e este é que é o ponto. Pronto. Para além, obviamente, da questão de fundo que trata dos preços pagos à produção, e, aliás, como acabei de demonstrar, no cenário em que as vendas, a comercialização, quer em volume, quer em dinheiro, aumentou durante uma série de anos antes que se verificasse um determinado declínio, isso não aconteceu com os preços de fatores de produção, portanto, o dinheiro, como não evaporou, algures ficou. E não foi nas mãos dos pequenos e médios viticultores. E, portanto, queremos que, quando estamos a falar de uma região que, para além do mais, é património mundial, que representa um valor paisagístico, turístico, o que quiserem, económico, cultural, patrimonial, bastante grande, que é construído em torno das suas especificidades, digamos que há espaço para justificar a intervenção da Assembleia da República, e há espaço para justificar uma intervenção política que defenda esta região através de medidas políticas que garantam o rendimento e que garantam a dignidade dos pequenos e médios viticultores, e é neste marco que nós situamos a nossa apreciação desta questão. E, portanto, a questão da autorregulação para nós ela é importante, conquanto exista efetivamente não direi um equilíbrio, mas algo que representa a realidade da região, coisa que hoje em dia não está devidamente salvaguardado, e que é preciso efetivamente salvaguardar através da defesa dos pequenos e médios viticultores, que nós, enquanto CNAR, temos mantido uma auscultação constante, aliás, muitas vezes por nossa própria iniciativa. E se temos esta diferença relativamente à questão colocada pela JPP da exclusividade da aguardente regional,
é porque admitimos que o montante a produzir de vinho do Porto pode não ser exatamente aquele que resultaria se essa excepcionalidade fosse aplicada. E, portanto, creio que relativamente a isto acabo por responder a uma série de questões. Não, para concluir, o fundamental cobrir uma série de questões que era importante referir e responder. Muito obrigado. Muito obrigado. E tem agora a palavra à CAP, o Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura. Faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser sintético, tentar tocar, não digo em todas, mas em várias das questões que foram aqui colocadas. Primeira questão, se reforça o rendimento dos pequenos e médios viticultores? Não reforça o rendimento, põe em risco esse rendimento, cria uma incerteza na região acrescida, face às incertezas que nós já temos, e faço aqui um parênteses para dizer, estamos, creio, todos de acordo de que estamos a atravessar uma situação de grande dificuldade na região. Portanto, a única coisa que nós não precisamos é de instabilidade acrescida. Segundo ponto, também gostava de dizer, não há, senhores deputados, não há uma bala de prata. Não há uma solução que resolva per se a questão da região. Portanto, eu compreendo a boa vontade do Sr. Deputado Filipe Sousa a levantar esta questão, mas, Sr. Deputado, não há uma solução, é um conjunto de soluções e, infelizmente, não passa pelo que o Sr. Deputado propôs. Levará ao aumento dos custos? É óbvio que leva ao aumento dos custos, pois se a aguardente produzida na região é muito mais cara do que outras aguardentes, em princípio 1 para 3, é óbvio que leva ao aumento de custos. Portanto, se leva ao aumento de custos, muito provavelmente vai-se refletir, não sabemos em que percentagem, não sabemos em que dimensão, no valor do produto final, mas é óbvio que leva ao aumento de custos. Há riscos face ao direito europeu, há riscos muito graves. Os senhores deputados, eu volto àquilo que disse na primeira intervenção, por favor, tenham cautela nesta matéria. Há aqui uma questão de prudência, porque o sistema que existe para o vinho do Porto, é um sistema aceito com base em razões históricas. Se nós tentarmos introduzir um sistema parecido, mesmo que primo afastado, para outros vinhos, não tenham dúvidas que face à conjuntura global, não é só europeia, global, no mercado dos vinhos, vai haver reações. Imaginem o que seria se produtores espanhóis, franceses, de outros países europeus percebessem que não podiam, por esta medida, passar a exportar aguardente para Portugal. Os senhores deputados, é óbvio que iam reagir, é óbvio que podiam, desde logo, aumentar o imposto especial sobre o consumo nos países deles. É óbvio que iam levantar a questão junto da Comissão Europeia. Senhores deputados, o resto podemos discutir tudo. Este ponto da questão do direito europeu, pelo amor de Deus, não a levantem, porque podemos criar aqui um problema enorme. Portanto, isto, e obviamente que aumentando os custos não aumenta a competitividade, e não lhe sei responder quanto à distribuição na cadeia de valor, porque eu não consigo saber exatamente qual vai ser a repercussão, porque eu vou passar a ter, repito, 3 preços de uvas cada vez mais acentuados. Procurando responder ao deputado Pedro Frazão. O Sr. Deputado, confesso que me assustei no princípio da sua intervenção, porque pensei que não me ia fazer perguntas e me ia fazer questões sobre quando é que eu tinha feito o comunicado, não sei o quê. Eu vim aqui para responder sobre questões de substância, mas digo-lhe que 19 associações de agricultores responderam em 3 dias. Isso quer dizer que consultámos 19 associações de agricultores, Sr. Deputado. Mas eu vim aqui responder sobre a substância. E, Sr. Deputado, o documento que os senhores dizem que não conheciam, é possível. Eu também fiquei surpreendido como é que o Ministério da Agricultura não divulgou este estudo antes, que me parece fundamental. Isso eu não sei responder-lhe, mas devorei-o
quando li. Em relação às perguntas concretas, existe capacidade produtiva suficiente? Não, não existe. Se eu quiser utilizar a aguardente para a produção exclusiva, não tenho capacidade, logo tenho que diminuir o que vou fazer em relação ao DOC Douro. Quer dizer, tenho que deixar de produzir para reservar uvas para manter o cultivo. Portanto, a resposta é não, não existe. Quanto tempo será necessário para tal? Infinito. Porque ninguém responsável hoje, nenhum investidor vai pôr-se a plantar vinha no Douro para daqui a 7 anos, quando a vinha estiver em produção, eventualmente ter saída para o Sr. Deputado. Isso, quer dizer, não é óbvio que a resposta é não, é infinito. Origem da aguardente influencia, todos os documentos que eu conheço, científicos, dizem a qualidade da aguardente tem uma influência. O que eu não conheço é nenhum estudo que me diga que aquela aguardente é melhor para aquele vinho do Porto. Isso eu não conheço. Agora, mas isto é uma questão enológica, não tem a ver com o terroir, não tem a ver... Mais, Sr. Deputado, sabe qual é a consequência? É que se o senhor vier dizer que o produto se torna mais autêntico, o Sr. Deputado está-me a dizer que as 450 mil pipas que estão em estoque são menos autênticas. Está-me a desvalorizar aquilo que está hoje a tentar ver se conseguimos vender. Então o senhor vem-me dizer que agora é mais autêntico. Eu, se fosse comprador, dizia-lhe, não, então quando me apresentar as novas pipas, eu compro as... Existe, a pergunta seguinte que me fez, quem ganha com esta medida? Ó, Sr. Deputado, eu não sei responder, a não ser dizendo-lhe uma coisa. Eu não estaria preocupado se fosse eu a fazer a destilação. E não acrescento mais nada sobre isso. Existem soluções alternativas, Sr. Deputado, existem soluções alternativas, não existe, Sr. Deputado Medeira, eu não conheço uma solução alternativa. É um conjunto de medidas, mas estamos numa situação muito difícil. Situações, se me der só mais um minuto, Sr. Deputado, que têm que passar necessariamente pela promoção, têm que, em casos de necessidade, passar pela poda em verde, em casos de crise aguda, passar eventualmente pela destilação naquele ano, mas é um conjunto de medidas e todas têm que ser decididas pelo Conselho Interprofissional ano a ano. É aí que a questão... Mas, Sr. Deputado, termino com isto e peço desculpa de me ter alongado, mas por um Conselho Interprofissional que represente efetivamente os agricultores. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Engenheiro Rui Paredes, da Casa do Douro, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, quanto à questão do Conselho Interprofissional, no Conselho Interprofissional estão representados os viticultores. Estão representados o comércio e está representado também os viticultores. Isto foi atribuído pela Lei 28 de 2024, da qual nós concordamos. Se é possível fazer mais alguma coisa, claro que sim. Agora, precisamos de a pôr em prática efetiva, coisa que ainda não aconteceu. Dizer também o seguinte, 64% das nossas exportações de DO, 64% das nossas exportações de DO são do Douro. E isto é o que nós podemos vir pôr em causa, é este 64% das exportações. Depois, dizer o seguinte, este documento que está aqui, que fiz chegar aos senhores deputados, foi um documento que foi trabalhado dentro da Casa do Douro por um conjunto de viticultores, que foi aprovado, viticultores com experiência técnica, mas com formação, que vai desde Mesão Frio até Foscoa, ou seja, abarca toda a região. E este documento foi aprovado por unanimidade, não foi um documento qualquer. Quanto à questão posta pelo deputado Frazão, nós já tínhamos isto feito em 2025. Não viemos a correr dizer que não, isto foi um trabalho já feito em 2025, tinha sido já preparado antes também, mas foi aprovado por unanimidade dentro da Casa do Douro e por isso é um reforço e é aquilo que nós entendemos que deve ser a proposta. É uma proposta intermédia, não é uma proposta nem do 0 nem dos 100. E dizer também o seguinte, e isto, de alguma forma, não pondo em causa
a legitimidade e a valia da própria proposta, tenho pena que a Casa de Ouro não tenha sido ouvido por quem propôs esta lei. Foi só escutado num grupo muito fechado, de gente que defende 100%, e foi ali que ficou fechado. Tenho pena, mas pronto, mas é o que é, e naturalmente estaremos sempre abertos à discussão e a podermos, de alguma forma, responder a todas as questões, porque é o Douro que interessa, é a nós, enquanto viticultores. Isto não é um Excel em que a gente mete lá uns números e depois sai-nos um valor, não. Isto é gente, é a coesão territorial, são as pessoas que vivem. Se vivem bem, claro que não. Isso aí estamos todos certos que não é o momento, vivemos um momento de tempestade perfeita, o momento em que as pessoas, não é de agora, não é deste ano, há 2 anos, é de alguns anos que vivemos de uma forma que não é condigna. Dizer também que a questão de como é que nós podemos inverter isto. Claro, nós andamos durante muitos anos condicionados, o próprio IVDP esteve condicionado na sua questão da promoção, ou seja, quando era apresentada uma proposta de promoção, era pedida uma autorização, porque esses dinheiros estavam cativados, e não foi possível fazer essa promoção em tempo útil, ou seja, isto era tudo, pedia-se em fevereiro ou março e só era descativado em setembro ou outubro, ou seja, não havia tempo útil para se poder fazer essa promoção. Neste momento não temos essa desculpa. Neste momento todo o dinheiro está descativado, todo o programa pode ser realizado, assim seja feito com cabeça, e de alguma forma invertermos isto. Porque eu disse aos seus deputados, quando os senhores estiveram lá em cima na régua, há exemplos claros de crescimentos nas vendas. Dou-vos o exemplo claro do Aperol, conforme vos disse na altura. Ele continuam a ter crescimentos exponenciais de venda, como à custa de quê? Da promoção, do reconhecimento. Não é um produto que seja aquilo, pronto, faz um aperitivo daquilo, não é um produto que tenha a construção como tem um vinho do Porto. Agora, nós temos que desconstruir a bebida. Naturalmente, temos que perceber que há um tipo de vinho que é para beber fora da refeição, de uma forma num cálice, e depois há os aperitivos. E é por aqui que a gente tem que incentivar o consumo. Ou seja, nós não podemos estar-nos a queixar, está a baixar o consumo. Não, temos que inverter esta situação. E é por aqui que a gente deve ir. Depois dizer-vos o seguinte, como dizia o deputado Rui Santos, e com muita razão, esta questão de entrada e de ter vinhos na prateleira ao nível de um Douro, ou Douro ter ao nível de outras regiões, não é compaginável com os custos que nós temos de produção. Isso é um facto. Eu só vou dizer uma parte da verdade, não posso dizê-la toda, porque depois isto é público e as coisas podem ser depois, não podem extravasar aqui dentro. Mas dizer que há uma circular número 2 que criou regras apertadas à questão de entrada de uvas e de vinhos de fora da região. E que havia gente que estava viciada neste negócio. E mais não digo, porque acho que não o devo fazer. Depois, como é que nós podemos contrariar isto? Ou seja, se não houver vinho suficiente para fazer a aguardente, como é que podemos contrariar? Só vejo uma forma, é plantar mais vinha. Mas acham que é isto? É a realidade? O que está a acontecer no mundo todo é o arranque de vinha. É por aqui que nós queremos ir, por aumentar a área de vinha? Penso que não, e penso que isso não é a situação que resolverá o problema. Depois temos o problema também da questão dos estoques da Casa de Ouro também. Não se esqueçam que temos um património, a Casa de Ouro tem cerca de 14 milhões de litros em carteira, que servem como garantia de pagamento ao Estado da dívida da Casa de Ouro. Se eventualmente nós formos por esta via, deprecia-se aquele valor completamente. Acho que isto é claro, não há aqui dúvidas. Depois, isto não é uma medida só. Nós não podemos não ter uma bala de prata, mas ao mesmo tempo temos uma roleta russa. Aquilo que nós temos feito ao longo dos tempos é termos um conjunto de propostas, sabemos que uma por si só não resolve o problema, mas o conjunto delas pode efetivamente vir a resolver o problema, nomeadamente a colheita em verde, o aumento da questão da promoção é fundamental também para que se possa inverter esta tendência de queda
E temos que valorizar o viticultor. Isso é fundamental e isso concordo com todos, estou alinhado com todos. Não podemos continuar, o viticultor não pode continuar com o chapéu na mão no final. Por isso, aquilo que nós entendemos é que deve haver um contrato de vindima. Ou seja, a pessoa, quando vai vender, tem que saber como lhe vão pagar, quanto lhe vão comprar, e isto é fundamental, até para haver um equilíbrio na relação entre o comprador e o vendedor. Porque até agora isso não tem acontecido. E é isso que nós temos feito dentro do Conselho Interprofissional do IVDP. Eu peço desculpa, se calhar vou deixar ficar algumas por responder, mas não consigo... Deixem-me só dizer uma coisa também, que é uma realidade que aconteceu, e eu levantei muito esta questão junto dos operadores, em que eles reconheceram, passado várias vezes, reconheceram esse erro. Um dos grandes problemas que nós temos no vinho do Porto é a questão das marcas brancas. Nós não deveríamos ter marcas brancas. Nós somos a única região que produz vinho do Porto. Por isso, o vinho do Porto devia ter as nossas marcas e não estar sujeito às marcas brancas dos operadores. E isso, efetivamente, empurrou-nos para baixo. E tem-nos empurrado para baixo ao nível dos preços. Por isso, não sei se é possível já inverter esta tendência, mas isto foi o que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro António Mendes, da Confagri. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer aqui um pequeno enquadramento antes das conversas e dizer-vos que estamos aqui a abordar um problema muito concreto do Douro, mas o problema da viticultura é um problema transversal a todo o país e que teve origem em 2 pontos, que é, primeiro, excesso de importação de vinhos de Espanha, segundo, falta de fiscalização. E, portanto, todo o problema que vem a seguir, e foi isto que desplotou tudo a nível nacional, quer no país, quer no Douro. Centrando-nos no Douro e na questão da fiscalização, isto para nós é importante, e digo que é importante porque o problema não se vai resolver com uma medida só da intervenção da aguardente do Douro ou não, isto tem muito a ver com o global. E aqui a fiscalização será fundamental também neste cenário para evitar o que já aconteceu no passado, que é estarmos a pagar destilação a vinhos que são importados de Espanha e que entram nas denominações de origem. Entrando concretamente nas respostas, ao Sr. Deputado Amílcar, relativamente ao impacto esperado desta medida nas cooperativas, o que é que nós podemos dizer neste momento é que as cooperativas estão prontas a evoluir para o modelo que for adotado. Portanto, nós não sabemos qual vai ser o modelo, qual vai ser a solução, depende muito dos seus deputados e na vossa solução, mas obviamente que as adegas cooperativas estarão preparadas para evoluir para o modelo, uma vez que o modelo atual não serve a totalidade. E, portanto, teremos grandes constrangimentos que poderão precisar de investimentos, nomeadamente em termos de promoção, em termos de investimentos físicos, uma vez que, a haver uma mudança radical no modelo de negócio, todas as adegas terão também que se adaptar e isto será bastante difícil e com bastantes constrangimentos para nós. Quanto aos preços das uvas, quem anda nisto há muitos anos sabe que o preço das uvas não é automático e, portanto, o preço das uvas depende muito com a estabilidade dos negócios, com a estabilidade do mercado e com a lei da oferta e da procura. Portanto, acho que ninguém pode afirmar que isto não vai melhorar ou que vai melhorar o preço das uvas. Isto vai depender de todo o conjunto de fatores e de todo o modelo que seja adotado. Em toda a cadeia de valor, a Confagri tem aqui uma preocupação grande na defesa também dos pequenos agricultores, uma vez que nós agregamos nas cooperativas pequenos agricultores, onde esta medida poderá ter impacto na cadeia de valor, sinceramente, depende muito do modelo a que for adotado. Eu não queria estar aqui a dizer que o melhor é 100% da utilização da aguardente ou não, porque vai depender muito da forma como isto é adotado e como isto é implementado. Ou seja, o objetivo da medida até podemos concordar com ele, pode ser bom, vai depender depois muito da forma como o mesmo vai ser implementado. Quanto aos dados do IVDP, o que nós sabemos é que na campanha de 2025
é que se fizéssemos aguardente 100%, ou utilizássemos aguardente 100% para produzir vinhos DOC Douro, os dados que eu tenho, fornecidos pelo IVDP, é que faltariam 3.340.000 litros. Ou seja, isto iria provocar que em 2025 não havia vinho sobrante para DOC Douro e para IG. Isto são números de uma campanha, e acho que isto também não deve ser considerado um ano só, até porque isto é um ciclo, as vinhas têm um ciclo de vida, mas estes, efetivamente, são os dados do IVDP. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Frazão, queria lhe dizer que eu saiba, a Confagri não tomou nenhuma posição nos 3 dias seguintes a ser feita esta notícia. Aliás, penso que nem foi nunca tomado. Sim, mas pode depois, se estiver aí, pode consultar. Penso que a Confagri nem nunca tomou nenhuma posição sobre isto. Estamos aqui hoje a ser ouvidos. Quanto ao estudo, obviamente, o Governo é que deverá responder, não somos nós. A capacidade produtiva, como eu disse aqui atrás, é assim, não podemos afirmar que não existe capacidade produtiva. Depende do modelo e como se queira montar o modelo. Obviamente que se for 100% radical e vamos para o ano fazer só aguardente com 100% com uva 100% de Douro, obviamente que não temos capacidade. Agora, se for um modelo gradual de 20%, 30%, modelo a 10 anos, evoluirmos para um modelo diferente, um modelo que seja estudado, que seja calibrado anualmente e que se possa avaliar e perceber, e acho que aqui que era o fundamental, um modelo onde se possa perceber anualmente qual é a evolução, porque podemos estar aqui a caminhar para o caminho certo como para um caminho errado. O futuro ninguém consegue aqui prever, muito menos os mercados e a volatilidade dos mercados, e, portanto, ter um modelo que anualmente é avaliado e perceber é este o caminho certo, é este que vamos seguir, vamos introduzir mais aguardente, vamos abandonar o modelo porque não está a resultar. Acho que deverá ser um modelo deste género. Relativamente à influência do tipo de aguardente, acho que já foi aqui respondida que deve ser um produto, ou é um produto neutro, portanto, enologicamente não pode ter uma influência, quer ela seja origem de uvas do Douro, quer ela tenha origem em qualquer outra região, deverá ser um produto completamente isento. Para terminar, perguntou, e muito bem, as alternativas a esta medida, e, portanto, eu acho que aqui é que está o centro da questão e, portanto, eu, na minha modesta opinião, e a Confagri, acho que terá que, efetivamente, haver aqui um pacto sério entre os vários atores do terreno, perceberem bem o que é que querem fazer em termos de consumo de uvas para a região, perceberem bem que o Porto não é só Douro, não é só Porto, tem a questão do enoturismo, tem as vinhas, tem a paisagem e, portanto, tudo isto deve viver em harmonia como viveu nos últimos anos. Agora, que os viticultores estão mal e que será preciso haver aqui um pacto sério entre os vários atores que permita melhorar o rendimento dos agricultores, isso acho que seria a medida mais fácil, se calhar, de implementar. E muito obrigado, senhor. Deve estar sempre em articulação com, obviamente, com o interprofissional. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos dar início a uma segunda ronda. Eu queria informar de que vamos ter outra audição a seguir. Já estamos um pouco atrasados. Pedi aos Srs. Deputados para serem rigorosos no cumprimento do tempo. 1 minuto a cada Sr. Deputado. Começa o Sr. Deputado Amir Carlos Almeida, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, como tivemos a oportunidade de assistir, há posições diferentes dentro do Douro. E é precisamente por isso que temos de legislar com prudência para não prejudicar parte do setor em benefício de outro. O Douro precisa de soluções sérias, não de slogans. O nosso compromisso é com decisões que resistam ao tempo e que protejam mesmo os viticultores, não apenas na intenção, mas nos resultados. O que não podemos fazer é tomar decisões irresistíveis sem garantias. E lembro, o caso até o momento não existe evidência clara de que a produção na região de Mercado do Douro consiga garantir volume e regularidade ao longo do tempo, e decisões desta natureza exigem previsibilidade e essa garantia ainda não foi demonstrada. Tal como também as exportações vivem de estabilidade, introduzir incerteza
nos custos de produção pode ter impacto direto na confiança dos mercados internos. O setor precisa de estabilidade, não de experiências com elevado risco, uma vez que a medida não está sustentada tecnicamente, ao invés do estudo encomendado para o efeito. Pergunto, imposta a medida não será um tiro no escuro? O que melhor serve o Douro? Uma questão transversal a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros representantes das entidades aqui presentes. Eu sei que as perguntas do Chega às vezes são um pouco provocadoras do medo, mas o Sr. Presidente da CAP, Sr. Embaixador Mendonça Moura, já sabe, com as várias reuniões que temos tido já ao longo dos últimos anos e até com o seu antecessor, com o engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, sabe que nos Chega tem sempre um parceiro e que, por norma, nós levamos as audiências e as reuniões bem preparadas e, portanto, mesmo que comecemos por questões, digamos, de notícias e outras datas, vamos sempre ao fundo da questão. Portanto, não precisa de ter medo e sabe que nós vamos ao fundo da questão e agradeço-lhe até ter respondido de forma tão frontal. Quanto ao medo também aqui referido das entidades europeias, não vejo como é que isso se possa pôr, porque já existem produtos que, de alguma outra forma, exigem que na sua composição sejam utilizados produtos da sua própria região. Por exemplo, por exemplo, o queijo parmigiano reggiano e de italiano, a alimentação das vacas tem que ser controlada com a alimentação da própria região. O queijo da Serra da Estrela português o leite tem que ser coalhado com cardo natural da zona. O prosciutto di Parma, Ramon de Raburro, prosciutto di Parma também Itália. Todas elas têm que vir de animais da região e com alimentação controlada. O mel do Barroso, também português, tem que ser feito não só na região, mas com flora e ecossistemas específicos com controle da origem botânica. Portanto, e em nenhum destes produtos a União Europeia veio levantar entraves e, portanto, aqui também não levantaria. Nós estamos aqui, de facto, para ouvir, agradecemos mais uma vez os contributos e iremos ponderá-los com a devida importância. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Santos, faz favor. Um minuto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os agricultores do Douro vendem os seus produtos, as uvas, a baixo de custo. Entregam as uvas, a colheita, sem saber quando nem quanto vão receber. A região comercializa quase o dobro do que produz, se contabilizarmos aguardente, vinho do Porto, moscatel e DOC. O abandono das vinhas por parte dos agricultores é uma evidência, só não vê quem não quer. Mas alguns, cheios de ciência económica, cheios de teoria neoliberal, apresentam como solução continuarmos a marchar para o abismo, empurrando os mesmos de sempre, isto é, os agricultores. Nesta comissão, até da TAP falaram, mas se gostam do Douro, ajudem o Douro e as pessoas que lá vivem. O medo que o Douro e os dourienses têm é o da miséria, do abandono, da falência e têm, sobretudo, medo que tudo fique na mesma. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, também Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado, um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, o ex-Presidente Cavaco Silva dizia que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. Eu espero muito sinceramente estar enganado. Espero o bem dos viticultores, espero o bem da região demarcada do Douro, espero sinceramente estar enganado e ter de fazer daqui uns tempos um ato de contrição a dizer enganei-me. Afinal, esta medida, contra toda a intuição, contra toda a ciência económica, contra toda a praticidade, o impacto que isto tem, funcionou. Eu espero sinceramente um dia poder-me retratar e poder dizer que funcionou a bem dos viticultores. Tenho dúvidas que seja o caso, mas espero sinceramente que esteja enganado e deixe isso registado. E deixo uma questão, que é uma questão legítima que já foi levantada, do Sr. Embaixador, que é como é que nós agora vamos explicar a todos aqueles que consumiram um vinho do Porto que o nosso produto se calhar não era assim tão genuíno e tão autêntico, porque não incorporava a aguardente da região demarcada do Douro. Agora é que vai ser. Agora o novo vinho do Porto é que é verdadeiramente autêntico, o outro não era. Andamos a vender gato por lebre. Eu quero perceber qual é a estratégia para explicar aos consumidores que o vinho do Porto que andaram a consumir até agora, se calhar não era bem um vinho tão autêntico ou tão genuíno como se dizia, porque não incorporava a aguardente da região do Mercado do Douro. Gostava de perceber qual é a estratégia, muito sinceramente. Já pensaram nisso? Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa. Faz favor para responder. Para um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Duas questões muito telegráficas.
Na vossa opinião, e é comum para todas as entidades presentes, como garantir um rendimento justo aos agricultores quando os preços praticados estão abaixo dos custos reais? Uma segunda questão, sabendo que o número de agricultores tem vindo a diminuir de forma significativa, na vossa opinião também, que medidas concretas podem evitar esse abandono da atividade agrícola na região do Mercado do Douro? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra de novo as entidades aqui presentes. 2 minutos. Começamos pelo Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura. Peço imensa desculpa ao Sr. Engenheiro Vítor Rodrigues. Tem a palavra é sua. Engenheiro Vítor Rodrigues, da CNA, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu, sem querer estar a advogar o projeto de lei, mas eu penso que ele parte do princípio que existiria uma redução da oferta significativa por parte do vinho do Porto. Portanto, é neste pressuposto que ele é apresentado, e é exatamente nesse ponto que nós não absolutizamos como absolutiza o projeto de lei. Penso que fomos relativamente suficientemente claros nessa questão, e portanto considerações sobre se existe ou não capacidade produtiva acabam por ser um bocadinho, digamos que pífias nesse contexto, não é? Mas o senhor deputado que apresentou o projeto de lei dirá melhor que eu, certamente. Depois, também digamos que não sendo, foi aqui apontada a questão da influência, da qualidade da aguardente no produto final. Bom, se não tem influência, também não faz diferença, digamos, que se impõe esta obrigatoriedade, que, sejamos aqui relativamente claros, tem sobretudo um aspecto instrumental de garantir que há um escoamento do produto, e na nossa opinião ele tem que ser feito a preços justos. E portanto esta é uma falsa questão. Chamar a atenção também, para finalizar, que relativamente à questão de nós não podemos viver a reféns, creio eu, nem das imposições de Bruxelas, nem da ideia de que, digamos, não se pode agir, mais uma vez, contra o mercado, partindo do pressuposto que ele está a funcionar de uma maneira absolutamente livre e, digamos, de igualdade em ambas as partes, quando assim não é. Mas o que é certo também é que a questão de se proibir o pagamento, neste caso das uvas, abaixo dos custos de produção, é algo que devia estar a ser reivindicado pelo nosso governo, pelos nossos deputados também no Parlamento Europeu, e que, aliás, a própria Comissão Europeia já reconheceu esse problema e tem vindo a encetar iniciativas no sentido de rever a diretiva das práticas comerciais desleais exatamente para este tipo de situações. Não exatamente como a CNA defende, mas pelo menos num caminho positivo. E, portanto, penso que há aqui caminho, aliás, como outros Estados-membros já fizeram, para, através deste mecanismo, se poder garantir uma maior justiça na distribuição do valor e uma maior justiça também no rendimento e na dignidade dos pequenos e médios viticultores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E agora sim a palavra ao Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura. 3 minutos, já chover. Sr. Presidente, muito obrigado. Tentarei ser sintético. Primeiro, para dizer que eu estou inteiramente de acordo com o deputado Rui Santos, do Partido Socialista, quando diz, e com toda a razão, que o medo é o da miséria. É exatamente isso. É exatamente isso. E é um facto que hoje em dia o preço muitas vezes pago é inferior ao custo de produção. Não há dúvida nenhuma. Sinto isso, e daí precisamente a dificuldade que os agricultores, os viticultores no Douro sofrem. É inteiramente verdade. A pergunta do deputado Filipe Sousa, que vai um bocadinho no mesmo sentido, é mais difícil de responder, porque, como há bocadinho dizia, não há uma resposta, há um conjunto de respostas. Agora, o que não nos podemos é deixar iludir pela ideia de que uma determinada medida vai resolver o problema, quando depois, por muito bem intencionada que ela seja, ela iria terminar no efeito precisamente oposto àquele que se pretende. No mínimo, respondendo ao deputado Amílcar Almeida, no mínimo estaríamos aqui perante um tiro no escuro, mas é
a meu ver, é muito mais do que um tiro no escuro. Efetivamente, nós íamos criar um problema seríssimo para os pequenos produtores e os médios produtores. E são, sobretudo, estes que seriam afetados. Sr. Deputado Pedro Frazão, não é verdade. Não há precedentes na Europa, porque aqui o que estamos a falar não é da essência, não está aqui em causa o facto da uva ser produzida na região do Douro. Isso é que podia ser exigido e era normal. Não, o que está aqui, em causa é, como muito bem disse o representante da CNA, é um aspecto instrumental, cito, para garantir que há escoamento do produto. Ora, é isso precisamente que não pode fazer em termos da União Europeia. É esse o ponto. É que, obviamente, não havendo aqui nenhum estudo científico, como foi dito, nenhum estudo que mostre que há mais ligação ao terroir ou que a qualidade melhora por ser do vinho do Porto, você não tem argumentos para justificar esta restrição à importação de aguardente. Portanto, aqui é um caso muito diferente daqueles que citou. Eu termino com esta nota. Acreditem na região. É preciso que o Estado apoie efetivamente a região. É preciso um enorme esforço de promoção. É preciso que a Vini Portugal passe também a poder promover o vinho do Porto e não só os outros vinhos. E não vamos agora entrar nos detalhes. É preciso um grande esforço. O vinho do Porto, apesar do decréscimo deste século, decresceu menos do que, por exemplo, o Xerez. E, Sr. Deputado Amorim Lopes, não é verdade aquilo que disse quanto ao aumento do sherry. O que subiu foi o preço, o volume não. Portanto, o vinho do Porto, apesar de tudo, nos volumes defendeu-se menos mal dentro de um mercado extremamente negativo para este tipo de vinhos. Portanto, é preciso efetivamente unir-nos e pensarmos no conjunto das medidas que podem aqui ser adotadas, na certeza de que não há uma só. Mas a promoção é fundamental. E depois tem, efetivamente, que deixar a responsabilidade de ser colocada nos verdadeiros representantes dos produtores. Aqui é que está o ponto. São os verdadeiros representantes dos produtores quem devem ter a palavra final aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. representante da Casa do Douro, Rui Paredes. Sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou depois pedir-lhe, fizesse o favor de deixar depois, o meu colega também queria dizer aqui alguma coisa, por isso vai ser telegráfico, dizer o seguinte, esta medida pode ter aqui um condão, que é o contrário daquilo que se pretende, é acabar com o pequeno viticultor, porque se eventualmente o vinho do Porto vier para níveis baixos, o comércio fica confortável porque tem área suficiente para produzir aquele vinho do Porto e não precisa de ir comprar aos viticultores ou às adegas cooperativas. Por isso, isto aqui pode funcionar ao contrário daquilo que é a pretensão da medida. Depois, também dizer o seguinte, na questão da promoção, é fundamental, nós temos que investir fortemente na promoção, porque só desta forma é que nós conseguimos inverter isto. E depois, todas as outras medidas que temos em cima da mesa e que, eventualmente, poderão também ser parte importante da solução. Eu agradeço a todos, muito obrigado, vou passar aqui ao meu. Engenheiro Fernando Alonso, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu resumi rapidamente, fui retendo aqui algumas palavras de todas as intervenções, a preocupação com a região, com as famílias da região, por indexação o próprio rendimento, e que também a solução não existe, foi dito, uma bala de prata, mas que temos várias medidas que são necessárias, desde a vindima em verde, o contrato de vindima, o preço mínimo, o aumento significativo da produção, mas eu deixava aqui, preocupava-me no foco só naquilo que é o preço mínimo. A Rioja tem um sistema estruturado que todos os anos avalia o preço mínimo de produção e não permite que seja vendida a uva abaixo deste preço de produção. Muito obrigado a todos. Já agora, deixe-me só dizer o seguinte. Também foi dito aqui que a Madeira subiu as vendas, também não é verdade. A Madeira tinha até há bem pouco tempo cerca de 20 e cerca de 30 produtores, neste momento só tem 8. Só tem 8 produtores.
E aquilo que nós entendemos também que deve ser é a escala, ou seja, as adegas cooperativas estão a viver momentos muito complicados, e há uma série delas no Douro, falo no Douro, especificamente, estão a viver momentos muito complicados. E aquilo que nós temos que fazer é ganhar escala, nós temos que dar o salto. Se não ganharmos escala, não conseguimos ir para o mercado. E aqui que lanço o repto também a todos, é de alguma forma ser proposta uma lei, algo que permita a união de adegas, porque sabemos que muitas estão com passivos e grandes e que de alguma forma impactam, é que depois este problema vai impactar no viticultor. Ou seja, não vendo a adega operativa, vai quase de chapéu na mão pedir a uma empresa qualquer que lhe fique com aquelas uvas, ou então deixar-as ficar na videira. E é este ciclo que nós estamos a viver neste momento, e por isso é este alerta que vos deixo para a situação vivida pelos viticultores que não têm voz, e que de alguma forma com a lei que os senhores fizeram o favor de criar em 2024, de alguma forma veio dar reforço à Casa de Douro na defesa daquilo que é a viticultura e os viticultores dourienses. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro António Mendes, da Confagri. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixava aqui 2, 3 notas. Começaria por referir que é essencial valorizar o Douro, mas que essa valorização tem que ser construída com estabilidade, com um modelo que seja execuível e que proteja efetivamente o viticultor. E que esse modelo deveria ser, não queria utilizar a palavra combinado, mas que devia ser articulado entre os vários players da região e chegar a um entendimento, porque só assim é que isto será possível, a nosso ver. Nós, de um lado, temos a produção, do outro lado, temos o comércio, sabemos que nós temos na mão a produção, sabemos que, do outro lado, tem na mão as marcas e, portanto, há aqui sempre uma medida de forças e, tendencialmente, as marcas é que ganham em qualquer negócio. E, portanto, não havendo aqui digamos que um acordo entre as partes, que nós dificilmente iremos aqui arranjar uma solução interessante. Depois, dizer também que as adegas cooperativas precisam muito de escoar toda a sua produção, estamos a falar aqui de bastantes milhões de litros e, portanto, nós precisamos de vender vinho do Porto, nós precisamos de vender Douro, nós precisamos de vender IG e precisamos agora também de vender enoturismo. E, portanto, é fundamental que o modelo a criar que contemple todas estas dimensões para que todos os viticultores tenham o seu espaço na região do Mercado do Douro. Peço desculpa. Muito obrigado. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos. Vamos continuar uma audição sobre o mesmo tema. Pedi aos senhores deputados que não se ausentassem. Vamos só despedir-nos. Muito obrigado.